Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. A Rádio Onda Livre vai levar até si uma emissão especial através da crónica A Vida antes e depois do 25 de Abril, assinalando os 40 anos da Revolução que pôs fim ao Estado Novo e abriu caminho à instauração do regime democrático em Portugal, uma data que marcou um virar de página na história de Portugal e à qual vamos dar especial destaque ao longo da semana que antecede o dia 25 de Abril. Ao completarem 4 décadas sobre a Revolução de Abril de 1974, ouça e participe na emissão especial de 21 a 24 de Abril na Rádio Onda Livre, das 10 às 11 horas, com repetição das 17 às 18. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Muito bom dia, sejam bem-vindos à manhã informativa desta terça-feira, dia 22 de Abril. Nesta semana, como sabe, vamos levar até si uma edição especial dedicada aos 40 anos do 25 de Abril, que este ano se assinalam com a crónica A Vida antes e depois do 25 de Abril. Recordo então que este ano se assinala os 40 anos da Revolução dos Escravos, que expôs fim ao Estado Novo e abriu então o caminho à instauração do regime democrático em Portugal, uma data histórica que marcou o virar de página na história do nosso país e à qual também vamos dar especial destaque ao longo desta semana que antecede o dia 25 de Abril. Comigo e como convidados especiais para o dia de hoje tenho o Sr. Carlos Teixeira e o Sr. Adalberto Fernandes. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada por se juntarem a nós nesta manhã para falarmos então dos 40 anos do 25 de Abril, uma data, como disse, que virou a história virou a página da história em Portugal e a qual vamos falar aqui hoje. Sr. Carlos Teixeira, muito bom dia. Vou começar por lhe perguntar onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974. Estava numa aldeia que é bem conhecida, dos Codiços. Era agricultor e pronto, soube a notícia do 25 de Abril na rádio. Portanto, aquela música de fundo com marchas militares e essa coisa toda. Estava então aqui em Macedo Cavaleiros, na aldeia dos Cortiços. Na aldeia dos Cortiços, E sim. como é que recebeu a notícia? Como é que você reagiu a esta revolução? Como um potro novo que acaba de nascer, que está na loja com a mãe, não é? E quando nota que vai para a liberdade, começa a correr por todos os cantos. Seria aquilo que nós fizemos também. E o Sr. Adalberto Fernandes, onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974? Eu, no dia 25 de abril de 74, era um jovem estudante, era também um dos que já era um bocadinho mais privilegiado que muitos outros. E estava a estudar eletricidade, estava a tirar o curso geral de eletricidade na Escola Industrial de Mirandela. Soube do 25 de abril porque levantou-se um burburinho entre os meus colegas e há como que uma explosão no interior das salas e toda aquela juventude sai para a rua e recusava-se a ter aulas. Então você recebeu esta notícia com bom agrado? Ficaram felizes com esta Revolução de Abril? Eu tinha razões particulares para ficar contente. Simplesmente, naquele dia mesmo, não percebi muito bem o que realmente estava a acontecer. A amplitude da situação. Sim. Não percebi. E eu tinha razões de sobra. À frente eu possivelmente explicarei porquê.
Exatamente. E estes dois convidados hoje não foram convidados ao acaso, tem um propósito o facto de estarem aqui estes dois convidados neste dia, o Sr. Carlos Teixeira e o Sr. Adalberto Fernandes. Ou seja, queremos dar duas perspectivas, uma mais virada para o mundo rural e outra mais virada então para o mundo urbano. O Sr. Carlos Teixeira, no dia 25 de abril de 1974, estava na aldeia dos Cortiços e o Sr. Adalberto Fernandes estava então a tirar o seu curso na cidade de Mirandela. Sr. Carlos Teixeira, como é que se vivia antigamente, antes do 25 de Abril? Olha, eu não sei, talvez as pessoas ainda compreendam melhor. Eu queria fazer uma metáfora aqui com o antes. Para mim, o antes e o depois do 25 de Abril. O antes do 25 de Abril, para mim, era o outono chuvoso, invernoso, as árvores todas despidas, sem fruto. Unicamente as que tinham fruto eram os castanheiros, que é uma pequena minoria das árvores em Portugal, não é? E no mundo. Portanto, seriam os únicos que teriam frutos, eram eles. O resto é como eu vejo o antes do 25 de Abril. Chuvoso, invernoso, escuro e essa coisa toda. Porque o povo vivia reprimido, não é? Sim, o povo vivia censurado. O povo vivia reprimido. Repare, até há quem diga que a agricultura que era mais rentável antes do 25 de Abril talvez fosse para uma minoria privilegiada, porque as pessoas trabalhavam de borla. Eu sou do tempo em que uma mulher ganhava 8 escudos a apanhar azeitona, hein? Mas a trabalhar, nessa altura não se trabalharia mais que as 8 horas, porque é hora de inverno, não é? Porque senão trabalharia até 10 ou 12 horas. Aquelas que calhassem como acontecia no resto. Portanto, se a agricultura, que há uma certa camada de senhores que dizia que era mais rentável, que diz que era mais rentável, era unicamente porque havia uma classe explorada que eram os que trabalhavam na agricultura. E até havia uma outra coisa. Não havia aldeia nenhuma que uma certa camada, poucos, que não tivesse até uma serviçal, uma senhora na cozinha. Porquê? Porque ganhava uma miséria. Até posso dizer, ganhava 70 ou 80 escudos por mês e comia as sobras dele. E esta era a maneira como se vivia antes do 25 de Abril. Ou seja, vivia-se mal no 25 de Abril? Oh, Jesus. Antes do 25 de Abril? Eu posso lhe dizer, havia pessoas que passavam aos 3 e 4 dias sem pão. Não era sem o resto nem o viam num dia de festa, mas passavam mesmo sem pão. Havia pessoas que passavam sem pão. E a minha aldeia até é considerada uma das aldeias ricas do concelho. Não sei se já ouviu falar nisso. Mas havia ali uma aldeia Sernadela, que havia pessoas que passavam se calhar semanas sem pão. E outras, se calhar, tinham que dividir apenas um pedaço de pão ou um pedaço de carne por vários. Olha, se quer ver outra coisa. As crianças nos cortiços, portanto, que Sernadela é freguesia de Cortiços, só havia escola primária nos cortiços. As crianças da Sernadela vinham descalças. Naquela altura, olha, aqui posso lhe dizer que em Macedo de Cavaleiros as grandes obras que há de granito vieram da Sernadela, porque é uma zona de granito e de pedreiros que cortavam, até chamados canteiros, que eram os que cortavam na pedra, não é? Mas com isso agora perdi-me. Não, as crianças. E as crianças vinham, olha, com um casaco do pai, que aquilo já não era um casaco, era uma manta de retalhos, com uma centena, se calhar, de remendos em cima, e vinham descalças com um bocadinho de pão, à palma de uma mão, pão negro, que aquilo parecia barro amassado. Era assim que as crianças vinham, está a perceber? E, Sr. Adalberto Fernandes, o que nos tem a dizer sobre este período antes do 25 de Abril, aquele período todo do Estado Novo que perdurou durante mais de 40 anos, em que se viveu um período de ditadura conduzido por António de Oliveira Salazar? Há quem diga que Portugal hoje, e hoje era um dos destaques dos jornais nacionais de hoje, que dizem que Portugal está mais pobre do que na ditadura. Concorda com isso? Não concordo, de forma nenhuma. E qualquer pessoa que, do meu tempo, embora no tempo do 25 de Abril eu fosse o tal jovem de 17 anos, eu hoje percebo perfeitamente que não tem nada a ver. E eu explico já. A cidade de Macedo de Cavaleiros era uma cidade diminuta. No entanto, eu posso dizer aqui o seguinte. Em 1930, a população de Macedo atingiu 26 mil habitantes.
mais concretamente 26.199, e portanto isto era uma cidade, a população do concelho, vou frisar, não fique esse reparo. E portanto a cidade aqui, que na altura era uma vila, tinha muitos habitantes e ela era diminuta, as pessoas viviam em tudo quanto era compartimento. Me lembro-me quando, já depois do 25 de Abril, era extremamente difícil encontrar um quarto ou uma casa para arrendar. Portanto, o Macedo estava completamente lotado. Vamos lá, pela construção vemos, mas eu quero frisar umas outras coisas. Como é que era a vida de Macedo no que diz respeito aos transportes? Macedo tinha aqueles eixos normais de estradas, a Nacional 15, esta estrada de Mogadouro, tinha os 4 eixos de estradas, não tinha mais nada. A maior parte das aldeias eram caminhos de terra batida. As pessoas não tinham como se deslocar, deslocavam-se aqui para a cidade, vinham a cavalo ou a pé. Eu lembro-me de ali na zona da Bela Vista, as pessoas que vinham da parte de Poente e da parte norte, paravam com os animais e mudavam de roupa, mudavam de calçado, e depois é que vinham com os sapatos melhorzinhos e até com uma roupa melhorzinha ao comércio. Macedo era essencialmente comércio, mas era um comércio reduzido, em que pronto, isto não havia era essencialmente para a compra de produtos ligados à agricultura, porque a indústria era pequena. Era da agricultura e do comércio que se sobrevivia na altura. Exato, havia aqui algumas empresas de indústria. Portanto, eu me lembro-me de haver aqui nesta Rua da Estação, que hoje é a Rua Nuno Albas Pereira, havia aqui um fabricante de machadas e de enxadas. Esse senhor fabricava, era um ferreiro. Pronto, tudo isto foi desaparecendo porque foi-se tudo modificando, não é? Hoje não tem nada a ver, é um abismo do antes para o hoje. Qualquer pessoa que se situa no tempo percebe isso, até percebe pela construção. Os bairros nasceram todos, estes bairros grandes, por exemplo, falo aqui do bairro Duarte Moreno, já nasceu todo depois do 25 de Abril. Como também todos os outros. E a cidade foi quase toda requalificada. Exatamente. Muitos aspectos mal, também posso dizê-lo, mas numa boa parte, bem. Melhorou em muito a vida de todos os portugueses o 25 de Abril, essa é a vossa opinião? Exatamente. Sim. Sem dúvida. É verdade. E o povo português fez então este golpe de Estado porque não estava contente com o governo seguido na altura e com a política de Salazar, que era uma ditadura, um governo sem liberdade que durou cerca então de 48 anos, e enquanto todos os países da Europa avançavam e progrediam em democracia, o regime português mantinha o país atrasado e fechado, digamos assim, num escudo, fechado de novas ideias, fechado à liberdade, fechado à voz do povo. Isto também, a liberdade, foi uma grande conquista do 25 de Abril. Pode responder. Exatamente. Sr. Alberto Fernandes. Vejamos, o que é que a liberdade trouxe ao ensino? O que é que a liberdade trouxe à saúde? O que é que a liberdade trouxe, no geral, às pessoas todas? O que é que trouxe energia? Que uma grande parte das casas não tinham energia. Trouxe a água e trouxe o saneamento. No ensino, antes do 25 de Abril em Macedo Cavaleiros, o ensino era dotado essencialmente pelo externato Trindade Coelho. Portanto, as pessoas que após fazerem a quarta classe e o exame de admissão, entravam no externato Trindade Coelho, onde faziam o segundo ano. Mas só ia para esse externato quem tinha dinheiro. Dá a impressão que está a começar a aparecer na nossa sociedade hoje, novamente, esse fantasma. Portanto, quem tinha dinheiro é que tinha acesso à educação. Quem não tinha dinheiro, pronto, tinha que ir procurar trabalho e procurar trabalhar onde conseguia. Mas a escola na altura só era obrigatória até à quarta classe, não era? Era complicado depois sim. Estudar Exatamente. Depois disso era complicado. Exatamente. E os professores eram também altamente severos com os teus alunos.
Bom, os professores... Havia quadros de Salazar e não só nas salas de aula, era assim? Bom, exatamente, portanto, isso era a matriz. A matriz era essa, até porque também havia uma outra coisa que muito pouca gente fala. É que os jovens, a nível do ensino, também iam sendo preparados para mais tarde entrar na ação militar. Portanto, nós estávamos em guerra, numa guerra... Todos os homens eram obrigados a ir à tropa exatamente, na altura? Todos eram obrigados a apresentar-se ao exame de admissão, chamado inspeção para a tropa. Exatamente. Portanto, e a partir daí ficavam cativos pelo Estado, enquanto não cumprissem o serviço militar, não podiam ausentar-se do país. Foram à tropa, ambos? Sr. Carlos Teixeira? Fui tropa quase 4 anos. E agora, mais uma coisa para saber o que era o antes e depois do 25 de Abril. Sabe quanto é que ganhava um militar por mês? 36 escudos, ou seja, 18 cêntimos por mês, que era o que ganhava um militar na tropa. Não sei se... Mas agora... Isso era o mesmo que nada? Era o mesmo que nada. Portanto, pois eu ouvi uma vez um programa na rádio que toda a gente conhece, certeza, o Artur Albarrán, e eu revoltei-me, porque esse homem dizia, antes do 25 de Abril, uma cerveja custava 5 escudos, um maço de tabaco custava 5 escudos. 1 quilo de arroz custava 5 escudos também, ou 6, não sei. Portanto, as pessoas, eu disse assim, revoltei-me por isto, porque as pessoas que estivessem a ouvir o programa, os jovens que nasceram já depois do 25 de Abril, diziam, afinal, porquê é que estes indivíduos fizeram 25 de Abril, se as coisas eram muito mais baratas? Mas ele nunca disse que uma mulher ganhava 10 escudos por dia. Talvez 10 ou 15 anos antes do 25 de Abril. No 25 de Abril ganharia uns 15. Não ganhava também mais do que isso, de certeza. E aquele homem nunca disse, portanto, só dizia o preço das coisas que eram muito mais baratas. Mas em relação ao que as pessoas ganhavam, eram muito mais caras que hoje. Porque hoje nota-se, é só fazer as contas. Eu também me recordo, 1 litro de azeite custava 10 escudos. Mas a mulher ganhava 10 escudos, só ganhava por 1 litro de azeite. Agora hoje, que é uma das coisas, está cara, e a mão de obra está cara, e não sei o que mais, é capaz de estar cara. Mas porque a mulher hoje ganha, são quantos? 35 euros. 35 euros com azeite a 500 escudos, veja para quantos litros de azeite hoje ganha a mulher. Isto também para mostrar o antes e o depois do 25 de Abril. Não é? A qualidade de vida hoje é outra. A qualidade de vida vive melhor, eu costumo dizer, vive melhor hoje um pobre sem nadinha do que vivia um médio agricultor até já naquele tempo. Está a perceber? Exatamente. Sr. Adalberto Fernandes, tem alguma memória que queira partilhar da sua vida antes do 25 de Abril de 1964? Algo que o tenha marcado? Sim, há várias coisas que me marcaram, mas vou escolher uma delas. Portanto, como é sabido, eu há pouco disse que, no que diz respeito ao ensino, havia só o Externato Trindade Coelho. Sim, durante um certo tempo foi assim. Muito próximo ao 25 de Abril, existe a escola de Mirandela. Resolveu fazer uma extensão dessa escola em Macedo Cavaleiros. Estou a falar de 18 de outubro de 73. Portanto, este dia marcou-me pelo seguinte. Existia essa escola, tinha 12 alunos para o curso de Mecânica e 12 alunos para o curso de Eletricidade e cerca de uns 30 ou 30 e tal para o curso de Comércio. Eram os 3 cursos que essa escola administrava em Macedo Cavaleiros, com uma extensão, a sede era Mirandela e fazia a extensão em Macedo. E houve aqui um problema grave, é que Macedo aceitou a escola. E depois o Presidente da Câmara, na altura, tinha que pagar umas rendas para poder dar essas aulas. Uma era ali no quartel antigo dos bombeiros. E outras eram numa casa atrás do seu quintino. E outros alunos tinham as aulas na cadeia, onde é que está hoje o quartel da GNR. Portanto, como houve uma recusa de pagar as rendas, os senhorios acionaram o despejo à escola. Então, gerou-se aqui um problema grave, que alguns comerciantes contactados por nós, pelos estudantes,
acederam a arranjar-nos equipe material com o qual nós organizamos uma manifestação em 1973. E essa manifestação, portanto, avançou, e era um dia de feira, era dia 18, mas cedo as feiras eram a 18, como ainda são hoje, e fomos com a manifestação para a frente. Portanto, aquele povo todo da feira acompanhou os manifestantes, o ciclo, que na altura já existia o ciclo, também foi fechado. O ciclo havia 2 ou 3 anos que existia, e era onde é que está hoje o edifício Translande. Toda essa gente e esses alunos desceram para a frente da Câmara. Nós apresentámos-nos com os cartazes a reivindicar o direito ao ensino. Pronto, no calor da manifestação e das discussões foram presas algumas pessoas, entre elas eu, fui detido. Eu já era um jovem, pronto, que me colocava já me colocava... Que idade é que tinha na altura, se podemos saber? Tinha 17 anos. 17 anos. E portanto isto acabou por se acalmar, as coisas acalmaram-se. Houve uma reunião de emergência na Câmara e decidiram aceder, e parou ali a luta. A luta parou ali, portanto nós ganhamos a luta, mas não foi bem assim, porque depois a direção da Escola de Mirandela resolveu transferir os 2 cursos, o de Mecânica e o de Eletricidade, transferiu-os para Mirandela, e daí eu no 25 de Abril estar em Mirandela. E no que diz respeito à minha detenção, pronto, as coisas também ficaram por aí. Ao fim do dia mandaram-me para casa e nunca mais ninguém me chateou. O que é certo é que eu ainda hoje tenho fotografias que me foram dadas. Possuo 18 fotografias dessa manifestação, em que eu estou em primeiro plano, que isso, no caso de se agudizar, possivelmente iria ser chateado. Vocês jamais se poderiam manifestar? Vocês jamais se poderiam manifestar Não, contra óbvio, o governo que estava na altura? Manifestar-se em 73 era muito complicado. Havia o lápis azul, a dita censura, não é? Exatamente. Mas eu como jovem, lembro-me a posição das forças policiais. Portanto, eles também eram muito pouquinhos, eram 5 ou 6 polícias. Eles pouco mais podiam fazer. No entanto, sei que tinham chamado reforços vinham reforços de Bragança para tomar conta da ordem, no caso daquilo, portanto, se transformar em algum problema mais grave. Tudo era censurado na altura, o que liam, o que viam, o que ouviam nos jornais, na rádio, na televisão, tudo era censurado na altura. Senhor Carlos Teixeira, já havia televisão nos cortiços naquela altura? Havia, sim, até sou capaz de contar... Havia 3, 4 televisores nos cortiços. 3 ou 4, é verdade. Já ouvi falar naquela série que nós miúdos adorávamos, o Bonanza e a Caravana. Não sei se ouviu falar nessas séries americanas. Nós juntávamos-nos em casa do Tim Manuel Pelayo, juntávamos-nos lá aos 20 e 30 a ver aquelas séries. Portanto, onde estava a televisão? Tínhamos um rádiozito, mas não eram todas as famílias. Exato. Mesmo o rádio, se calhar havia uma dúzia de rádios. Só certas famílias maioria, é numa aldeia até chamada Rica, não tinha rádio nem tinha televisão. E só passava na televisão aquilo que... Passava na televisão aquilo que eles queriam. Que o governo deixava. Por exemplo, ainda me lembro as comemorações de maio, do 13 de maio em Fátima. A televisão estava 24 horas a dar esse programa. Não era? Um desafio de futebol. Juntavam-se, lá está o mesmo caso, juntavam-se calhar 200 pessoas a ver as comemorações de Fátima na televisão, porque elas não tinham televisão em casa. Tem algo que o marcou muito antes do 25 de Abril? A mim marcou Quero partilhar. Antes do 25 de Abril, sei lá, marcaram-me tantas coisas que se calhar nenhuma delas. Porque, olha, eu andava na 4ª classe, só fiz a 4ª classe. Eu não estudei com o Adalberto. Embora o meu pai até fosse um pequeno, eu até já bastante, um médio agricultor. Mas o meu pai era daqueles indivíduos que não podia dever nada a ninguém. Nós éramos 3 rapazes. O meu pai, os 3, não podia mandar estudar. E porque ele se empenhasse um pouco, talvez até nos pudesse, porque eu fiquei
mandasse estudar os filhos assim. Ficou empenhado, que nunca mais conseguiu pagar as penhoras das coisas. Mas o meu pai não, era um homem que se devesse 5 tostões, e ele não sossegava, não dormia enquanto os não pagasse. Por isso é que nós ficamos. Só estudei o meu irmão mais novo, que já fui eu e o meu irmão, eu sou do meio, mais velho. Eu sempre, não, agora o João vai estudar. Nós fazemos o serviço de casa e o João vai estudar. E que está formado em Direito no Porto, e até um advogado com bastante reputação. Ou Agora, seja, você fez apenas a 4ª classe, só fizemos apenas um dos seus irmãos é sim, que mais conseguiu novo, mais estudar. novo. O meu pai era, veja lá, a consciência do meu pai era esta. Já que vós não estudastes, o vosso irmão também não vai estudar, porque senão depois ainda vem aí armado em canudo e ainda vos vai lixar. Meu pai até pensava assim, que nada disso vai acontecer. Mas depois ele foi estudar. Não é? Ele depois foi estudar. Foi estudar, já eu e o meu irmão, que não, nosso irmão vai estudar. Mas foi apoiado pelo seu pai ou não? Foi apoiado Muito pelo bem. meu pai. Foi. E que avaliação é que podemos fazer destes 40 anos, desde o 25 de abril de 1974 até aos dias de hoje? Os valores de abril que se quiseram instaurar na altura, a liberdade, a democracia, a igualdade, hoje não é tão claro como deveria ser, ou não são tão óbvios e tão transparentes como deveriam. Vivemos numa democracia, Sra. Adalberto Fernandes? É a questão que coloco. Eu penso que sim, que vivemos numa democracia. Nós, há ventos contrários, se me permite a expressão, há ventos contrários a este governo. Portanto, é óbvio que há erros sistemáticos que têm levado o país a um endividamento excessivo, a uma forma excessiva e de gastos. Portanto, há aqui um clientelismo político, tem havido ao longo destes tempos todos, clientelismos políticos têm saído com os bolsos bem recheados e a população é que paga. Portanto, e este governo meteu a peito uma coisa com a qual eu não concordo. Isto não é muito bem assim. O país, nas diversas vertentes, cresceu muito. Vejamos, o ensino não tem nada a ver. A saúde, nada a ver com o que era antes. A justiça também funciona diferente, não é? Exatamente. Agora, há aqui alguns marcos que eu não queria deixar de frisar. É a questão da imigração. A imigração já antes, no tempo do Estado Novo, era uma imigração que se fazia sentir muito aqui na nossa região, em que as pessoas fugiam de assalto. Era uma imigração clandestina, iam de assalto, fugiam por esse estrangeiro fora. Hoje há uma imigração que é livre, mas repara, o Estado Novo servia-se desse dinheiro que o imigrante mandava, era altamente benéfico para os cofres do Estado. Mas hoje também não é menos. Senão porque, veja, eu ainda ontem ouvi um senhor dizer na televisão, num programa, que só a Suíça enviou 800 milhões de euros para Portugal por ano. É a média que a Suíça envia. E França, a comunidade de estrangeiros em França é muito maior. Portanto, vem muito mais dinheiro ainda. Isto é tudo, dá-me ideia que lá nos meandros da governação as coisas não são bem como a nós parece. É melhor que sejam imigrantes do que sejam aqui desempregados, que estejam a ter custos. Portanto, o país não tem nada a ver. Há que mudar de agulha. Nós temos que mudar de agulha. Não pode ser voltar a abrir as torneiras aos ricos e esquecer os pobres, ou criar pobres. Porque o antigo Estado Novo também fazia o Estado Novo também fazia isso. As famílias tinham muita gente, tinham muitos filhos, convinha que tivesse muitos filhos, e muitos poucos estudavam. Hoje não é bem assim. Até aqui não foi bem assim. As pessoas já tinham menos filhos e estudaram-nos. Os pobres tiveram acesso à educação e formaram-se. E isso não é muito bom para quem manda, não é? Porque abrir os olhos a muita gente é complicado. Depois o meio já não é tão fácil como era. E essa é a nossa linha. Há que estudar e há que trabalhar. Mas há que criar condições às pessoas para fazerem. E, portanto, estamos cá, estamos na luta e havemos de nos manter nela muitos anos. Nós ainda temos muita saúde e portanto, isto não há de cair assim. A força política a que eu pertenço está na luta e vai estar sempre. Mas continua a achar que a classe trabalhadora é mais prejudicada, sem dúvida? Continua a haver assimetrias cada vez mais hoje, na era de hoje que vivemos hoje? Vivemos também uma crise a nível mundial, nomeadamente a nível europeu.
São cada vez maiores as assimetrias sociais. São maiores e depois estão-se a criar leis que estão a tirar as pessoas que têm, portanto, que ganham acima da média nas empresas, são substituídas por outras pessoas ou as próprias empresas, como foi o caso da empresa onde eu trabalhei muitos anos. Ela, paulatinamente, foi-se desligando porque tinha muito dinheiro e conseguia fazer isso, paulatinamente foi-se desligando dos técnicos, deixou de meter pessoas, deixou de meter técnicos e transferiu todo o trabalho de assistência a uma rede elétrica, que é uma coisa muito complexa, foi sempre transferindo para empreiteiros esses, prestadores de serviços, que contratam pessoas, mas contratam por salários muito baixos, que não têm nada a ver com os salários que a outra empresa pagava ou podia pagar. Portanto, são fórmulas que são encontradas pelo grande capital, que está instalado em Portugal em força, para tentar sacar o maior lucro possível. Portanto, isto é assim nas grandes e já é assim também nas médias. Portanto, tenta-se paulatinamente ir cessando contratos. O próprio Estado está a fazer isso internamente. No entanto, 40 anos envolvidos da Revolução dos Cravos, é inegável na evolução de Portugal, quer em matéria de acesso à educação, quer em matéria de acesso à saúde, quer em matéria de acesso à justiça. Isso é inegável que Portugal evoluiu, progrediu ao longo destes 40 anos. No entanto, Sr. Carlos Teixeira, acha que precisávamos de outro 25 de Abril nos dias de hoje? Já não são as primeiras É uma pergunta que muita gente coloca. É que não são as primeiras pessoas a dizer isso, não é? Portanto, depois do que o Adalberto acabou de dizer, mostra bem o que está a passar. Portanto, a entrega das nossas empresas que davam lucros, no caso dos Correios, por exemplo, que é um escândalo, que era uma das empresas mais rentáveis, a EDP, onde o Adalberto trabalhou. Portanto, isso já está tudo entregue nas mãos dos privados, porque e aquilo não vai ser para beneficiar o povo português. Porque que é muito lógico, um indivíduo, um privado, só toma conta de uma fábrica ou de uma empresa qualquer, se ela é rentável, e depois vai pô-la o mais rentável possível. E como é que vai pôr o mais rentável possível? Não é como nos querem enfiar na cabeça, que até tinham prejuízo e não sei o que mais, e por isso é que passam. E aconteceu até um caso flagrante. Dizia-se que havia empresas que estavam prejuízo ao Estado e outras que davam lucros, mas as primeiras a serem privatizadas eram as que davam lucro, porque as que dão prejuízo ao Estado ainda lá continuam. No caso dos transportes, todos nós sabemos que os transportes públicos, que é um bem essencial para as classes mais favorecidas, portanto não pode dar lucro. Os lucros têm que se ir a buscar outras coisas. Vão-se buscar, por exemplo, às indústrias, o RS que nós pagamos, vão-se buscar aos IVAs, vai-se buscar a essas coisas todas. E, portanto, o que é preciso é ter bons transportes públicos, precisamente para auxiliar aquelas classes mais desfavorecidas. Não é? Mas não aconteceu isso. O que aconteceu foi as primeiras empresas a ser privatizadas foram precisamente as que davam lucros. Os cimentos, depois, este que é logo, sei lá, talvez meia dúzia de anos após 25 de Abril. Agora, ultimamente, é os Correios, a EDP. Isto é um escândalo. Querem entregar as águas de Portugal, já estão muitas, até a própria água que todos temos, ao sol, à lua e à água, todos temos direito, mas parece-me que há aí uma camada e o ar que respiramos, mas há aí uma camada que parece que nem isso querem que isso aconteça. Sr. Adalberto Fernandes, não se trata então de uma revolução, mas fazer cumprir os valores de Abril, era isso? Exatamente. Que seria o ideal, mas... Sim, eu não disse isso. Exatamente. E eu sobre isso, portanto, não vejo as coisas tão... que estejamos assim tão aflitos ou com uma situação. Não, isto é fruto deste aperto financeiro, é fruto da forma como se lida com ele, porque eu tenho interesse, me tenho lido e tenho ouvido muitas pessoas que dizem, ainda agora há aí um manifesto dos 70 para a renegociação da dívida, e é normal que assim seja, seja jornalista, se eu dever muito dinheiro
que se me tiver uma pessoa emprestado muito dinheiro e eu não tenha capacidade de pagar esse dinheiro, essa pessoa tem um problema comigo e eu tenho o mesmo problema com ela. Eu não estou a dizer que não lhe quero pagar, tenho que me criar condições para lhe poder pagar. E é isso que o governo, pronto, e quem gera a Europa não está a fazer. Eles estão a fazer testes em Portugal. E nós estamos a ser vítimas desses testes. Agora, o governo está há um ano de sair. Eu espero que saia já. Mas ao não sair já, ele quando sair as coisas vão se modificar. E modificam-se de certeza, porque o dinheiro todo que nós devemos, as pessoas que se endividaram para a compra das casas, que passou a dar uma qualidade de vida excelente, que é uma das maiores conquistas de Abril, pelo menos uma. A outra conquista, que é na saúde, que é na educação, é enorme. Embora aqui Macedo, também tenho que dizer, no que diz respeito à saúde, nós fomos uma das localidades que mais perdeu de direitos de saúde. Nós chegamos a ter aqui em Macedo uma urgência médico-cirúrgica, que tinha cirurgiões de serviço. Mal o doente chegava, era imediatamente tratado, não era só consultado, era logo tratado, entrava nos blocos e era tratado. Hoje não, hoje o nosso sistema de saúde aqui foi transferido, esse serviço todo, para um helicóptero, que opera ou não opera. Há aqui muitas coisas sobre isso. E para a ambulância CIV, uma ambulância CIV que apoia as pessoas da região. É claro que isto, se o helicóptero eventualmente, que é um dos temas que anda aí, for embora, é muito mau. Mas quem mais perdeu fomos nós. Macedo Cavaleiros foi, em termos de saúde, foi quem mais perdeu no distrito. Fomos praticamente cilindrados. Temos o nosso hospital transformado num lar de terceira idade. Sempre dissemos isso. No que diz respeito à urgência, também quero deixar aqui uma palavra. Dizem-nos que a urgência não fecha, mas a urgência é óbvio que não fecha, mas também não cresce. E temos uma desconfiança muito grande em relação a isso. No que diz respeito ao geral, se me permite, Sr. Jornalista, no que diz respeito à política e à ação governativa dos nossos governantes aqui no Conselho, eu tenho que dizer que tem uma Câmara completamente asfixiada, tem dívidas muito grandes declaradas, como é a dívida à empresa de águas de Trás-os-Montes, com dívidas que já ocupam cerca de 40% do orçamento anual da Câmara, e é claro que isto não permite, no entanto, avançar no desenvolvimento da localidade, não é? Certo, isto asfixia tudo. Uma das maiores conquistas de Abril também foi o poder local, a verdadeira porta aberta ao Estado, e que contribuiu também para o desenvolvimento da economia e da sociedade no nosso país. É verdade que grande parte dos portugueses estão tristes com a evolução da democracia, no entanto valorizam em muito a liberdade conquistada no 25 de Abril de 1974. E para terminar, que estamos apenas a 2 minutos do fim desta nossa crónica, a vida antes e depois do 25 de Abril, termino por vos fazer uma pergunta a ambos. Valeu a pena o 25 de Abril? Sim, valeu. Valeu e de que maneira? Para quem viveu antes e tinha os condicionalismos que tinha, hoje não tem nada a ver. Hoje está bem, as pessoas gostavam que as coisas fossem muito melhor e podiam ser. Mas valeu muito. Valeu muito o 25 de Abril. São felizes os jovens que nasceram e que se formaram após o 25 de Abril. Porque nem sequer conheceram, nem imaginam o que era a vida das pessoas antes do 25 de Abril. Ser jovem antes do 25 de Abril. É precisamente isso que eu ia dizer. Só sabe o que é o 25 de Abril quem viveu antes do 25 de Abril. E aqui está tudo dito. Só se sabe, porque os jovens que nasceram depois do 25 de Abril, se calhar são os tais revoltados, porque isto, na verdade, não está bem, mas já aqui dissemos, não está bem em muitas coisas. Agora, quem viveu antes do 25 de Abril? 25 de Abril sempre.
25 de Abril sempre é com estas palavras do Sr. Carlos Teixeira e também com este testemunho muito válido do Sr. Adalberto Fernandes que terminamos aqui hoje a nossa crónica do 25 de Abril, da vida antes e depois desta revolução que se assinala hoje 40 anos desde a Revolução dos Cravos, desde a Revolução de Abril, esta data que marcou então a história no nosso país e que virou também. Foi um virar de página, digamos assim, e terminamos nada melhor com música. Música que também na altura quis ser uma arma à revolução e à ditadura que se vivia então no Estado Novo e nada melhor do que ouvir Zeca Afonso com Grândola Vila Morena. Muito bom dia a todos. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade.